Entre sombras e sussurros eu observo. Eu sou Chiron, e este é o ciclo do medo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última, e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde há linha entre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente o que está fazendo agora, enquanto escuta nossos relatos, e de qual cidade e qual horário do dia você está nos assistindo. Fique conosco, porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego e, quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes. Meu nome é Rafael, tenho 29 anos, e há exatos 9 anos e 3 meses eu estava com a Camila. A gente se conheceu na escola, ainda no ensino médio, e desde então minha vida girava ao redor dela. Eu amava aquela mulher com tudo que havia em mim. Sempre fui o tipo de cara que não tinha muito, mas fazia de tudo com o pouco que possuía. Trabalho como embalador num supermercado do centro da cidade. Não é o emprego dos sonhos de ninguém, eu sei, mas é um trabalho honesto. E nunca deixei faltar nada em casa. Pago minhas contas, ajudo minha mãe quando dá, e sempre tirei um jeitinho de fazer um agrado para Camila, mesmo que simples. Tenho uma moto velha, uma Titan 2009, que já deu o que tinha que dar, mas ainda é meu xodó. Com ela, eu rodava a cidade inteira só para buscar a Camila quando ela queria sair. Às vezes, até quando ela nem queria sair, eu inventava qualquer desculpa só para ver o sorriso dela. Mas nos últimos tempos, aquele sorriso começou a sumir. Camila fazia faculdade de administração, tinha um círculo de amigas muito diferente do meu. Filhas de empresários, noivas de médicos, namoradas de engenheiros. E lá estava eu, o namorado embalador. Era assim que eu me sentia, mesmo que ela nunca tivesse dito essas palavras. Só que com o tempo, as atitudes dela começaram a dizer o que as palavras não tinham coragem. Ela evitava me levar para as festas das amigas. Dizia que eram eventos muito formais, ou que era melhor eu descansar porque eu trabalhava muito. Mas eu sabia que no fundo ela tinha vergonha de mim, principalmente nas datas comemorativas. Dia dos Namorados, aniversário dela, Natal. Enquanto as amigas postavam bolsas importadas, perfumes de grife, jantares em lugares luxuosos, a Camila postava fotos de flores e cartas escritas à mão. Não que ela reclamasse abertamente. Ela dizia que gostava da simplicidade, mas os olhos dela diziam outra coisa. E eu fingia não ver, porque amar de verdade às vezes é isso. A gente ignora os sinais, engole os silêncios, se ilude com as poucas palavras de carinho que restam. Eu me contentava com os momentos bons, poucos, mas ainda existiam. Me contentava em ter ela do meu lado. Mas hoje, olhando para trás, percebo que talvez eu sempre tenha sido o único tentando de verdade. Nos últimos meses, as coisas começaram a ficar ainda mais esquisitas. A Camila sempre foi muito presente. Trocávamos mensagens o dia todo, ela me ligava quando saía da aula, contava como foi o dia dela, perguntava do meu, mas de repente tudo mudou. As mensagens ficaram secas, os áudios curtos e as chamadas sumiram. Quando eu cobrava, ela dizia que estava sobrecarregada com o TCC, com o estágio, com os compromissos. No começo, eu acreditei. Quis ser compreensivo, dei espaço. Mas sabe quando você sente que está perdendo alguém e a pessoa nem tenta segurar? Ela começou a sair mais. No início, dizia que eram só encontros com as amigas. Coisa de mulher, ela falava. Mas depois as fotos começaram a aparecer nas redes sociais.
E os namorados das amigas também estavam lá. Todos eles de carro importado, roupas de marca, jantar em restaurante caro. E eu não era nem convidado. Ah, amor, é que não dava para levar acompanhante dessa vez. Amor, foi de última hora. Eu te avisei, mas você estava cansado, né? Mentiras mal contadas, desculpas esfarrapadas. E eu comecei a me perguntar, se ela tem vergonha de mim, por que ainda está comigo? Eu era o cara que pegava 2 ônibus para ir até o trabalho dela quando a moto dava problema, só para ver se ela precisava de alguma coisa. Era o cara que escondia moedas no cofre para tentar juntar e fazer um jantar simples no nosso aniversário de namoro. Eu era o cara que, mesmo cansado, mesmo sem grana, fazia de tudo para vê-la sorrir. Mas ela parecia já ter outro motivo para sorrir. Naquela época, eu ainda não sabia exatamente o que era. Só tinha o instinto, aquele aperto no peito, aquele silêncio dela que gritava mais do que 1000 palavras. Só que, como todo idiota apaixonado, eu segui fingindo que não via, mas um dia o mundo faz questão de esfregar a verdade na sua cara. E esse dia estava chegando. Era uma sexta-feira à noite quando tudo começou a desmoronar de verdade. Eu tinha saído do mercado depois de um dia puxado, feriado chegando, loja lotada, fila sem fim. Mandei mensagem para Camila perguntando se ela queria fazer algo simples, comprar uma pizza e assistir um filme em casa, como fazíamos no começo do namoro. Ela respondeu só 2 horas depois, dizendo que já tinha saído com as meninas e não ia voltar cedo. Beleza, aproveita. Foi tudo o que respondi. Mas por dentro, a mensagem era outra. Você preferiu qualquer lugar que não fosse comigo. Alguns dias depois, me mostraram uma foto dela no Instagram. Eu nem seguia mais as amigas dela, mas um colega do mercado, fofoqueiro de primeira, veio me mostrar. Ela estava linda, como sempre, vestido vermelho, maquiagem impecável, cabelo solto e bem feito. Ao lado dela, um cara que eu nunca tinha visto na vida. Moreno, bem vestido, pulseira cara no braço, aquele tipo de sorriso seguro que só quem tem muito dinheiro carrega no rosto. E o detalhe que mais me doeu, ela estava sorrindo como há muito tempo não sorria comigo. Esse aí é o Gustavo, meu colega comentou. Amigo do noivo da Letícia, parece. O cara é milionário, anda de Ferrari, empresário do ramo de construção, ou alguma parada assim. Engoli em seco. Fingi que aquilo não me incomodava. Mas doeu. Doeu como se um ferro quente tivesse atravessado meu peito. Porque eu sabia que aquele cara não era só um amigo. Naquela noite, Camila me mandou apenas um boa noite. Sem emoji, sem carinho. Frio, seco, vazio. Comecei a desconfiar, a observar mais. As saídas dela aumentaram. Os encontros com as amigas começaram a acontecer quase todo fim de semana. As ligações passaram a ser ignoradas. Às vezes, ela dizia que estava sem bateria, mas no mesmo instante postava stories em restaurantes caros, em carros que eu sabia que não eram dela. E o mais cruel de tudo era o sentimento de impotência. Eu não tinha provas, só suposições. Só aquele instinto que grita dentro da gente quando o coração começa a se despedaçar. Eu ainda acreditava que podia ser só coisa da minha cabeça, mas no fundo, eu já sabia. Na semana seguinte, algo em mim mudou. Eu comecei a observar com mais frieza, menos coração, mais razão. Depois de 9 anos juntos, eu sabia exatamente como a Camila funcionava. E ela não estava mais tentando esconder que era outra pessoa comigo. Eu marquei de vê-la num domingo à tarde. Fazia dias que não nos víamos. Quando cheguei à casa dela, ela demorou quase 20 minutos para descer. Estava com o cabelo ainda molhado, sem maquiagem, como se tivesse acabado de acordar. Mas o cheiro de perfume caro denunciava que ela já tinha saído de algum lugar. Dormiu até tarde? Perguntei casualmente. Dormi. Estava cansada. Ela não sabia mentir. Os olhos dela fugiam dos meus. As mãos tremiam levemente e a voz dela já não tinha mais afeto.
Estava apenas tolerando minha presença. Fomos a uma praça simples, tomamos um sorvete. A conversa foi morna, arrastada, cheia de silêncios. Quando tentei tocar na mão dela, ela afastou. Disse que estava calor demais. E eu engoli mais uma vez. Na volta para casa, ela pediu para descer algumas quadras antes de chegar. Disse que queria passar na farmácia. Achei estranho, mas deixei. Dei a volta no quarteirão e estacionei mais distante. Não sei o que me deu, mas algo me fez esperar. E ali, no retrovisor, eu vi. Ela saiu da esquina, olhando para os lados. Um carro preto de luxo se aproximou e parou. Camila entrou rápido, sem olhar para trás. Não era a primeira vez que ela fazia aquilo. Eu sabia, só era a primeira vez que eu via com meus próprios olhos. Naquele momento, eu senti uma mistura de raiva, vergonha e dor. Uma dor que parece que rasga a alma. 9 anos, 9. Eu conhecia os gostos dela, as manias, os traumas, os sonhos. Eu estava presente em tudo. E mesmo assim, ela escolheu mentir. Voltei para casa com o peito vazio. Olhei a moto encostada no portão e me perguntei: será que era por isso? Será que o problema era eu, o meu trabalho simples, o salário baixo, os presentes baratos? Ou será que ela nunca me amou de verdade? A dúvida me corroía. E quanto mais eu pensava, mais tudo começava a fazer sentido. Cada recusa, cada desculpa, cada noite que ela dizia estar ocupada, ela estava me trocando aos poucos. Mas eu ainda precisava de certezas e decidi que, da próxima vez, eu ia segui-la. Na sexta-feira seguinte, ela disse que ia sair com as amigas de novo. Disse como quem já nem se preocupava mais em inventar desculpas convincentes. A gente vai no restaurante novo lá no centro, aquele japonês chique, lembra? Eu lembrava, era o mesmo onde eu tentei fazer uma reserva no nosso aniversário de 8 anos e não consegui bancar. Ela mesma disse na época que não ligava para isso, mas agora ia com as amigas, sem mim. Fingi que estava tudo bem. Desejei um bom jantar com um sorriso forçado. Quando desligamos, subi na minha moto e fui até o tal restaurante. Fiquei parado na esquina oposta, no escuro. Longe o bastante para ela não notar. Perto o suficiente para não perder nada. E lá estava ela. Vestido justo, salto alto, cabelo impecável. Camila estava linda. Aquela versão dela que eu via cada vez menos quando era comigo. Mas o que me destruiu foi ver quem a acompanhava. O mesmo cara da foto, Gustavo. Eles chegaram juntos. A Ferrari vermelha estacionou como se estivesse entrando numa passarela. Ela desceu do carro sorrindo, segurando o braço dele. Os dois entraram no restaurante e ele até abriu a porta para ela. Cavalheiro, charmoso, rico. Meu coração queria negar o que meus olhos viam. Por dentro, eu implorava para que fosse só uma coincidência, um jantar inocente, uma amizade qualquer. Mas não era. Era claro, Camila estava com ele. Eu fiquei ali por mais de 1 hora, parado em cima da moto, assistindo a farsa acontecer do outro lado da rua. E quando ela saiu, de mãos dadas com ele, rindo, como se os 9 anos comigo nunca tivessem existido, algo em mim se quebrou. Voltei para casa e encarei meu próprio reflexo no espelho. A roupa simples do mercado, as mãos cheias de calo, o rosto abatido de quem vive correndo atrás do básico. Pela primeira vez, eu me vi como ela devia me enxergar. Um nada, um fracassado, um peso, um cara que ela teve vergonha de amar em público. Não dormi aquela noite, nem as outras que vieram depois. Nos dias seguintes, continuei agindo normalmente. Ela não sabia que eu sabia. Continuava mentindo, sorrindo, fingindo, e eu deixava. Queria ver até onde ela teria coragem de ir. Queria ver até quando ela ia me manter como plano B, como estepe de luxo emocional. Até que tudo explodiu. E nada seria como antes. Esperei o momento certo. Não queria fazer escândalo. Não queria me rebaixar. Mas também não podia mais continuar sendo feito de idiota.
No sábado seguinte, ela veio até minha casa. Disse que sentia saudades, que andava estressada, que queria passar um tempo comigo. Trouxe até um bolo que a mãe dela tinha feito, como se nada tivesse acontecido, como se ela não estivesse me traindo nas minhas costas. A raiva que eu sentia dentro do peito estava guardada igual dinamite molhada, silenciosa, mas prestes a explodir. Sentei no sofá com ela e comecei com calma. Camila, posso te perguntar uma coisa? Ela sorriu como se não tivesse culpa no mundo. Aquela cara de boa moça que enganaria qualquer um. Claro, amor. Quem é o Gustavo? O sorriso dela congelou. Vi nos olhos dela o susto, o medo, a tentativa desesperada de controlar a situação. Mas já era tarde. Do que você está falando? Da Ferrari vermelha, do jantar no restaurante japonês, das mãos dadas, da mentira. Falei pausadamente, olhando nos olhos dela. Ela tentou inventar, gaguejou. Disse que era amigo das amigas, que foi coincidência, que não era o que eu estava pensando. Mas eu já tinha visto demais, já sabia de tudo. Levantei, fui até o quarto e voltei com o capacete na mão. Entreguei a ela. Vai embora, Camila, e não volta mais. Ela ficou muda por um tempo, depois levantou bufando, e foi aí que a máscara caiu de vez. Oh, sabe o que é? Eu cansei. Você acha mesmo que eu ia passar o resto da minha vida com um embalador de mercado? Com um cara que anda de moto velha e me dá presente de R$ 30 em datas especiais, enquanto minhas amigas ganham joias, iPhones e viajam para Cancún? Fiquei parado, só ouvindo. Você não tem nada, Rafael, nada. Nem carro, nem casa, nem futuro. 9 anos jogados fora. Eu perdi meu tempo com você. Sabe o que você é? Um pobre coitado. Um fracassado. Ela cuspiu cada palavra como se estivesse se livrando de um peso. Como se eu fosse lixo. E o Gustavo? Perguntei firme. Ele é um homem de verdade, um homem com quem eu posso construir uma vida de verdade. Você devia me agradecer por não ter te traído antes. Eu sorri, um sorriso triste, um sorriso que dizia: obrigado por me mostrar quem você sempre foi. Ela bateu a porta com força e saiu, sem olhar para trás. E ali, naquele silêncio que ficou depois da tempestade, eu afundei. Depois que a porta bateu, o mundo ficou mudo. Não ouvi mais nada. Nem os cachorros da vizinhança, nem o som dos carros passando na rua, nem meu próprio coração batendo no peito. Era como se eu tivesse sido arrancado de mim mesmo. Durante 3 dias eu não comi, mal dormi, não fui para o trabalho. Fiquei sentado na mesma cadeira da sala, encarando a parede, revendo tudo na cabeça. 9 anos jogados fora. Ela me humilhou, me comparou com outros homens como se eu fosse menos, como se o valor de alguém estivesse na marca do carro ou no preço do relógio. E o pior de tudo, eu ainda amava ela. Não conseguia entender como alguém pode fingir tão bem, como alguém pode deitar do teu lado por anos e mesmo assim estar com o coração em outro lugar. Eu me sentia sujo, fraco, um lixo. E uma parte de mim achava que talvez ela tivesse razão. Talvez eu fosse um fracassado mesmo. Um cara de 29 anos que ainda morava de aluguel, num puxadinho atrás da casa da mãe. Que não terminou a faculdade, que tinha um salário de pouco mais de um salário mínimo e uma moto com mais defeito do que marcha. Ela queria luxo, queria status, queria aplauso. E eu só podia dar amor. Mas aparentemente hoje em dia, amor não vale nada se não vier embalado com um laço de grife. Lá pela madrugada do 3º dia, saí de casa. Montei na moto e fui até um lugar isolado, no alto da cidade, onde dava para ver as luzes todas lá embaixo. Ali, com o vento batendo no rosto e a dor entalada no peito, eu chorei. Chorei como uma criança abandonada. E foi nesse choro que algo mudou dentro de mim. Eu não queria mais ser aquele cara, o que a Camila viu, o que o mundo via. Eu estava cansado de ser humilhado, cansado de ser invisível, cansado de dar
tudo de mim e receber desprezo em troca. E naquele momento sombrio, naquela madrugada fria, uma ideia apareceu na minha cabeça. Louca, absurda, irreal, mas forte. Se era isso que o mundo valorizava, poder, status, riqueza, então talvez eu tivesse que deixar de ser o cara bom que só se ferra. Talvez eu tivesse que vender minha alma. Naquela madrugada gelada, com os olhos inchados de tanto chorar e a alma arrebentada feito vidro no asfalto, eu falei em voz alta: talvez para o céu, talvez para o nada, talvez para mim mesmo. Se for para viver assim, eu prefiro fazer um pacto com o diabo. As palavras saíram fáceis, amargas, de desespero. Eu não acreditava de verdade, claro. Era só dor falando por mim. Mas algo estranho aconteceu naquele momento. Um silêncio ainda maior caiu sobre tudo. O ar ficou mais denso. A luz da lua pareceu apagar por uns segundos. Senti um arrepio na espinha. Voltei para casa com um nó na garganta e a ideia maluca martelando na mente. Não consegui dormir. Passei o resto da noite no celular, lendo histórias, relatos, fóruns obscuros. Gente que jurava ter feito pacto por fama, por fortuna, por vingança. No fundo, eu não acreditava em nada disso. Mas sabe quando você não tem mais nada a perder? Quando até uma mentira vira esperança? 2 dias depois, fui até uma cidade vizinha onde diziam que havia um homem que conseguia essas coisas. Não era padre, não era pastor, não era bruxo. Era só um velho esquisito, com a cara gasta pelo tempo e o olhar fundo demais. Fiquei parado na frente da casa dele por meia hora, tentando decidir se batia ou não. Quando criei coragem e toquei a campainha, ele abriu a porta como se já soubesse que eu viria. "Você demorou", ele disse, sem me perguntar nada. Aquilo me arrepiou. Sentei na sala escura com cheiro de vela e um silêncio pesado no ar. Ele não me perguntou nome, nem o motivo. Só falou: "Você quer o que ela nunca vai ter. Quer ver ela rastejar, implorar. Quer ser o homem que o mundo respeita. Mas isso tem um preço, Rafael. Um preço alto." Eu travei. "Como sabe meu nome?" Ele sorriu. "Eu sei o nome de todos que chegam aqui, desesperados." Houve um momento de pausa e ele completou: "Se você disser sim, nada mais será como antes. Vai ter riqueza, poder, status, mas vai perder algo. Vai perder a alma leve que te fez suportar tudo até aqui." Respirei fundo, pensei nela, pensei em tudo que ouvi, no fracassado que ela cuspiu na minha cara, nos olhos dela cheios de vergonha quando dizia que me amava. E então, com a voz firme, eu disse: "Eu aceito." Ele me estendeu a mão. E quando toquei, o mundo pareceu tremer por dentro. Acordei no dia seguinte como quem renasce. Não havia fogo, nem fumaça, nem sinal do velho estranho. Mas havia algo diferente. Algo em mim tinha mudado. Minha mente estava afiada, como nunca esteve antes. As ideias vinham claras, rápidas, certeiras. Era como se eu conseguisse enxergar tudo por uma lente invisível. E as oportunidades começaram a aparecer. Primeiro foi uma aposta online que fiz por impulso. 50 viraram 5.000 rallies em minutos. No outro dia, um conhecido me ofereceu um negócio de revenda de eletrônicos. Eu investi sem pensar e tripliquei o dinheiro em uma semana. Era como se o universo tivesse decidido, de uma hora para outra, abrir todas as portas para mim. Em poucos meses, eu já tinha deixado o mercado. Comprei meu primeiro carro, um sedã preto, zero, impecável. Depois, aluguei uma sala comercial no centro da cidade e comecei a montar minha própria empresa de importação. As pessoas começaram a me olhar diferente. As mesmas que antes me ignoravam, agora vinham sorrindo, oferecendo ajuda, elogiando a virada de vida. Mas ninguém sabia o que realmente aconteceu. Ninguém sabia o preço que eu paguei. E então, chegou o dia mais simbólico de todos. Eu comprei o prédio onde a Camila morava. Fiz questão de manter a imobiliária, a fachada, tudo igual. Só acrescentei um detalhe novo.
O contrato dela de aluguel agora tinha meu nome como proprietário. Ela ia ter que me pagar mês a mês para continuar morando no mesmo lugar. No começo, ela nem percebeu. Mas quando recebeu o primeiro boleto com meu nome, Rafael M. Pereira Holding em Participações, ela surtou. Me ligou no mesmo dia. Eu deixei tocar. Não atendi. Ela mandou mensagem, ligou de novo, mandou áudio chorando, dizendo que queria conversar, que estava confusa, que nunca deixou de me amar. Foi aí que eu percebi. O jogo virou. Ela, que me fez chorar até secar, agora estava vendo meu nome subir enquanto o dela despencava. E isso era só o começo. As mensagens dela se tornaram frequentes. Primeiro eram educadas, tímidas, tentando abrir um espaço com perguntas bobas, tipo: "Oi, tudo bem? Vi que você está crescendo na vida, que bom por você." Depois começaram os elogios forçados, os áudios mais longos, as tentativas de retomar contato como se nada tivesse acontecido. Mas eu não caí, não respondi nenhuma vez. O Rafael que ela conheceu, o embalador apaixonado, carente e dedicado, tinha morrido. No lugar dele, havia um homem que agora ela não conseguia mais alcançar. Comecei a aparecer nos mesmos lugares que ela me escondia. Nos restaurantes caros da cidade, onde antes ela tinha vergonha de me levar, agora eu era recebido com tapete vermelho. Garçons me chamavam pelo nome. Donos vinham na mesa oferecer cortesia. E eu ia acompanhado, sempre. Nunca com alguém por puro status, mas com mulheres que me respeitavam, que me ouviam, que não se importavam com minha origem. Mulheres que viam o homem, não só o saldo bancário. Um dia no shopping, cruzei com Camila. Ela vinha de mãos dadas com uma amiga, sozinha, sem o tal Gustavo. Quando me viu, parou no meio do corredor sem reação. Eu estava de terno, com um relógio suíço no pulso e uma mulher linda do meu lado. "Rafael?" Ela sussurrou, surpresa. Olhei para ela com calma. Não sorri, não esbocei raiva, apenas um olhar frio, firme, de desprezo contido. "Camila." Ela forçou um sorriso nervoso. Tentou conversar, e eu apenas disse: "Desculpa, tô sem tempo, tenho uma reunião", e segui andando. Aquilo ali não foi só vingança, foi libertação. Foi a primeira vez que eu me senti no controle, que percebi que tudo que ela tentou me convencer que eu era, um fracassado, um nada, na verdade, era o reflexo da visão medíocre que ela tinha do mundo. Ela se aproximou cada vez mais. Começou a mandar mensagens dizendo que estava solteira, que o Gustavo tinha largado ela, que se arrependeu de tudo. Chorava, implorava, dizia que nunca me esqueceu, mas agora, quem não queria mais era eu. Com o tempo, as notícias sobre a vida de Camila começaram a circular, e nenhuma delas era boa. O tal Gustavo, que parecia ser o príncipe encantado, largou ela sem cerimônia. Disseram que ele nunca gostou realmente dela. Só usava para mostrar aos amigos que tinha uma pegada fácil, um troféu barato. Camila, que antes desdenhava da minha simplicidade, agora se via sozinha, sem amigos, sem dinheiro e sem apoio. Ela tentou voltar para a casa dos pais, mas lá não teve acolhida. A reputação dela já estava manchada e ela passou a ser evitada até pelas amigas que antes estavam ao redor dela, só por status. Um dia, ela apareceu na minha empresa, um dos meus hotéis para ser mais exato, pedindo emprego, dizendo que precisava pagar aluguel, que não tinha para onde ir, que queria uma segunda chance. Eu a olhei de cima a baixo, sem ódio, mas com aquele olhar que mistura pena e distância. "Você sabe que nunca mais vai ser como antes, né?" falei. "Mas pode trabalhar aqui, se quiser." Ela aceitou, sem condições. Começou na limpeza, ganhando o mínimo. Agora, todos os dias, ela via o homem que desprezou ser o patrão dela, prosperando, feliz, construindo uma família linda ao lado da mulher que realmente merece meu amor. Eu não guardo rancor.
Apenas a certeza de que quem semeia vergonha e mentira colhe solidão. E eu sou um homem novo, forte, rico, livre. Depois de tudo que passei, finalmente encontrei alguém que me viu pelo que realmente sou, e não pelo que eu tinha ou não tinha. Ela se chama Ana. É diferente de todas as mulheres que já conheci. Simples, doce, verdadeira. Nunca se importou com meu passado, com minha origem humilde, ou com os altos e baixos da vida. Ela só quis estar comigo, construir comigo. Com Ana, aprendi que o amor não é feito de presentes caros, nem de aparências. É feito de respeito, companheirismo e verdade. Juntos, começamos a planejar uma família. Um lar onde a palavra honestidade fosse o alicerce. Hoje tenho orgulho de dizer que sou pai de uma menina linda, fruto desse amor que nasceu do nada, mas que se fortaleceu a cada dia. Não me importo mais com o que Camila pensa ou faz. O passado ficou para trás e o futuro é todo meu. Às vezes, lembro do Rafael que eu fui, do homem que sofria em silêncio, da dor que parecia não ter fim. Mas agradeço por tudo, porque foi essa dor que me fez buscar mais, que me fez acreditar que eu merecia mais. E eu consegui. Com o passar do tempo, a vida seguiu seu curso e as diferenças entre nós ficaram cada vez mais evidentes. Camila, aquela que um dia me desprezou, agora se via perdida no próprio orgulho ferido. Aquela mulher que gostava de luxo e aparências, agora enfrentava a realidade da humildade que eu já tinha vivido por anos, mas que ela nunca soube valorizar. No meu hotel, onde ela trabalhava, eu a via cansada, tentando recuperar o que perdeu, mas sem saber por onde começar. Era como se o orgulho dela tivesse sido sua maior prisão. Do meu lado, Ana e minha filha me davam forças para continuar. Minha família era meu porto seguro, o motivo para seguir em frente sem olhar para trás. Eu entendi que o verdadeiro poder não está na conta bancária ou no carro do ano. Está na paz que você constrói dentro de si, no amor que você cultiva e na dignidade que você mantém, mesmo quando tudo parece perdido. Hoje sou um homem realizado, não porque sou rico, mas porque aprendi a valorizar o que realmente importa. E quem perdeu tudo foi ela, não eu. Certa tarde, enquanto eu revisava documentos no escritório, recebi uma visita inesperada. Camila. Desta vez, não era para pedir emprego, nem implorar, nem se justificar. Ela estava diferente, cansada, humilde, quase irreconhecível. Rafael começou com a voz trêmula. Eu só queria dizer que errei, que perdi muito, mas aprendi. Não quero mais ser aquela pessoa. Só queria agradecer pelo que fez por mim, mesmo depois de tudo. Olhei para ela e por um instante vi não a mulher que me traiu, mas alguém que sofreu as consequências das escolhas feitas. Camila, respondi, calmo. Aprendi que o perdão liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Eu te desejo o melhor, de verdade. Mas minha vida agora é outra, e não há espaço para voltar atrás. Ela assentiu, com lágrimas nos olhos, e saiu sem mais palavras. Fiquei ali, olhando pela janela, pensando em como a vida é feita de ciclos. Alguns se fecham para que outros se abram. Hoje, sigo firme com Ana e nossa filha, construindo um futuro que nunca imaginei possível. E finalmente posso dizer, estou em paz. Hoje, quando olho para trás, vejo um caminho que parecia impossível de trilhar. Foram anos de luta, de humilhações, de lágrimas. Mas também foram anos que me ensinaram o verdadeiro valor da vida: respeito, amor próprio e dignidade. Camila ficou no passado, um capítulo doloroso que me fortaleceu. Ana e nossa filha são meu presente e meu futuro, minha verdadeira riqueza. Não preciso mais provar nada para ninguém, nem para ela, nem para aquele mundo que antes me julgava pelo que eu tinha.
Eu sou mais do que um salário ou uma moto velha. Sou um homem que lutou, que caiu, que se levantou e que agora vive com o coração leve. A vida me mostrou que, às vezes, é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. E eu encontrei. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais conteúdos incríveis para você. E claro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Na sua tela estão aparecendo outros vídeos com histórias que vão te prender do começo ao fim. Escolhe um deles e continua maratonando com a gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.